Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E eu já começo de cara aqui dando minhas credenciais. Para quem não sabe, eu sou professor de História, aqui no canto tem os meus diplomas. Então eu sou professor de História, pós-graduado em Cultura Teológica e também graduado em Teologia. Entendo eu que a educação ela é uma das ferramentas que pode e deve ser usada para melhorar a sociedade. Por isso, muitas igrejas, entendendo isso, ela tem órgãos ligados à instituição de educação. Na verdade, quem criou a escola foi a igreja, se alguém não sabe disso, tá? Começou lá com Tomás de Aquino, com os escolásticos, mas era só um embrião. Depois nós temos em Genebra inclusive de Calvino, a necessidade que eles viam, os reformadores, de que todos lessem a Bíblia, então as escolas foram criadas. As pessoas foram para a escola para aprender a ler, para poder estudar a Bíblia Sagrada. As grandes faculdades do mundo, aí Princeton, Harvard e outras, eram escolas teológicas que foram evoluindo e acabaram hoje se tornando escolas seculares e até ateísticas. Mas o fato é que a educação nasce dentro de um contexto da igreja. É quase que nós poderíamos dizer que a escola pertence, ou a ideia da escola pertence à igreja. Se você assistiu O Nome da Rosa, o filme, você vai ver que na Idade Média você tinha que pagar um tutor para educar o seu filho, se você quisesse educação. Lá no filme O Nome da Rosa, Humberto Eco mostra isso. Entretanto, depois da Reforma Protestante, os reformadores criaram e divulgaram as escolas para que a educação fosse livre a todos. O que quero mostrar com isso? A importância da educação no processo de trabalho de uma igreja saudável. Repito, por isso que muitas igrejas, sabiamente, têm projetos educacionais e têm escolas institucionais para poder dar uma educação de qualidade aos alunos. Infelizmente, hoje, no atual governo, nós temos uma filosofia de marxismo cultural, ou seja, os valores judaico-cristãos, da qual constituiu a sociedade ocidental, eles são atacados de maneira cotidiana e integral nessa visão de educação. É só você pegar as faculdades federais aí que, por exemplo, hoje eu não teria coragem de mandar um filho meu para uma faculdade federal. Eu não mandaria. Teria que ir lá ver o grêmio estudantil, a sala dos alunos, os banheiros, porque hoje muitas faculdades são antro de maconheiros. Essa é a mais nua e crua verdade. Se você duvida de mim, dá um Google aí e o Google vai te falar o fato, se ainda não foi censurado, claro. Porque no Brasil, China, a gente não sabe o que é que pode ou não mais falar. Voltando aqui à questão, eu recebi aqui um documento, que é uma circular das forças militares, e nesse documento aqui, nós temos uma ordem sendo cumprida, ordem que foi dada pelo atual MEC, que é de assustar a todos nós. Então, por favor, fique aqui no vídeo até o final, que eu vou te passar essa informação, que a nós, que somos igrejas, que temos preocupação com a nossa sociedade, que queremos o melhor para a nossa sociedade, e isso tem a ver com a apologética, é muito importante essa informação. Rapidamente, eu vou dar aqui os meus recados, minhas propagandas. Eu peço para você se inscrever na nossa plataforma do Apoia-se, para nos ajudar aqui ministerialmente. E todo dia 30, aos inscritos lá, que patrocinam o nosso ministério, aos inscritos na plataforma do Apoia-se, nós fazemos sorteios de materiais teológicos e apologéticos. Neste dia 30 de julho, nós sortearemos esta belíssima Bíblia Apologética e também alguns livros do CACP. Então se inscreva e nos ajude. Outra coisa importante é o nosso app, que está disponível para todas as plataformas. Ele é muito útil para você que está estudando e querendo trabalhar e aprender com a apologética. Você que faz discipulado, catecúmeno, esse aplicativo vai te ajudar a responder as perguntas que são feitas pelas pessoas que têm carência de aprendizado. Então, baixe o app do CACP. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos lá então, eu vou soltar primeiro aqui um vídeo que eu peguei aqui no site da Jovem Pan, um vídeo sobre educação.
rapidamente, uma deputada está falando sobre o que é um pouco a escola cívico-militar, e já eu volto para falar da extinção de todas, não é só do que o antigo governo fez de implementação, mas de todas as escolas cívico-militares. Escuta primeiro aí o que é a escola cívico-militar, falado por uma deputada, depois eu volto para comentar esse documento aqui. Pelo PECIM, que é o Programa das Escolas Cívico-Militares. E quando a gente vê, né, tantos pais e mães desejando colocar seus filhos em uma instituição de ensino, uma escola que tenha, acima de tudo, respeito à família, respeito aos alunos, um ambiente onde não há nenhum tipo de erotização, de nenhum tipo de ideologia, de nenhum tipo de construção política dentro do ambiente escolar. Eu costumo dizer que a formação de qualquer jovem passa pela escola e passa pela família, mas a escola ensina e a família educa. São papéis diferentes, mas que se integram na formação daquele jovem para o Brasil. E as escolas cívico-militares, elas possuem uma qualidade de ensino muito eficiente, né? O próprio índice do IDEB demonstra os números falam por si. A qualidade de ensino é muito grande, o professor é respeitado em sala de aula, né? Existe um componente importante que é a família participando ativamente da comunidade estudantil, participando ativamente do que o aluno aprende em sala de aula, né? O professor, ele tem sim a sua liberdade de cátedra, o professor tem o direito de lecionar a sua aula, mas não de fazer nenhum tipo de ideologia dentro de sala de aula. E dentro desse modelo de ensino não existe campo para isso, não existe espaço para isso, diferente até do que acontece com o sindicato, com a POSP, por exemplo, né, que está dentro dessa decisão aqui da Justiça, que se opõe às escolas cívico-militares. E é importante falar que a gente não quer transformar todas as escolas em escolas militares. Não, nós queremos dar também essa opção aos pais e às mães que desejam ingressar o seu filho nesse modelo de ensino que é eficiente, que traz civismo, que traz patriotismo, que traz formação de qualidade para os nossos filhos. Esse vídeo aí de algum tempo atrás foi na outra gestão governamental. Então o antigo governo, ele queria implementar esse sistema. Lembrando que esse sistema já é muito antigo, tá? E depois que houve a redemocratização, esse sistema foi ampliado porque era bom. Então, no governo Sarney, Itamar Franco e outros governos, ele foi melhorado. Inclusive, nos antigos governos da esquerda, ele foi estagnado, mas ele não foi eliminado. Ele ficou aí dando frutos. Porque você tem aí uma escola que está num contexto de favela, de crimes, a escola está rodeada por traficantes, aí você coloca lá uma escola cívico-militares, onde o exército, junto com o Estado, vai tomar conta, aquilo ali fica um lugar protegido, resguardado, porque militares estarão no ambiente, traz segurança aos alunos, o padrão de educação sobe, de moral e de costumes ali na questão educacional, como ela disse aqui, não é na questão ideológica, política, porque a escola cívico-militar não prega política, mas ela prega educação, ali é só, né, ciências mesmo, matemática, história, geografia, é ali, a educação mesmo, porque quem vai ensinar são os pais em casa, quem dá ideologia são os pais, eles são os tutores das crianças, não é o Estado que tem que dar ideologia, o Estado tem que dar educação e boa e de qualidade. Então, veja, ok, aí agora assumiu novamente o rapaz aí, né, o governo aí de 9 dedos, e esse governo de 9 dedos, embora com mão grande, está aí furtando o Brasil deste, que acabou de falar aí a deputada, deste modelo educacional. E eu tenho aqui um documento que chegou na minha mão, uma resposta ao Ministério da Educação, das Forças Armadas, dizendo do encerramento absoluto de todas as escolas cívico-militares. Diz assim, olha, parágrafo 1º, estou pondo aí na tela. Cumprimentando-o cordialmente, informamos a realização de processos de avaliar sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, liderado pela equipe da Secretaria da Educação Básica, Ministério da Educação e o Ministério da Defesa.
ao final do qual foi deliberado o progressivo encerramento do programa. Gente, eles vão fechar todas as escolas de parceria com o Ministério da Defesa. Continua. A partir desta definição, iniciar-se-á um processo, presta atenção, um processo de desmobilização do pessoal das Forças Armadas envolvidas em sua implementação e lotado nas unidades educacionais vinculadas ao programa, bem como a adoção gradual de medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade necessária aos trabalhos e atividades educativas. Ou seja, vamos deixar terminar esse ano, vamos acabar ali com as atividades que precisam ser encerradas e depois o programa acabará. Então, assim, aí eu tenho que ouvir aqui no canal de gente acéfala dizendo assim: ai, pastor, porque o senhor segue um fulano de tal, porque o senhor é ultradireitista, porque o senhor mistura política com religião. Não é questão disso. É que num país democrático você tem, como um cristão, de opinar. Os cristãos da época do Nero não tinham muito o que fazer, embora eles reclamavam. É só pegar as cartas de Tertuliano ao imperador e de tantos outros pais da igreja que escreviam ao imperador para que aliviasse a pressão sobre a igreja e não tivesse a igreja como marginal. Isso só vai acontecer no século IV com Constantino. Isso porque já havia uma grande multidão de cristãos dentro do império, aí o imperador cedeu. Mas até então eles sofreram muita perseguição, e os pais da igreja escreviam para esses imperadores, governadores, não perseguirem a igreja. Agora, num regime democrático, quando você vota em alguém que te odeia, sabe? É aquela história, tem o chinelo e a barata, aí a barata vai votar. Em quem que você vota? Aí a barata vota no chinelo. Tá pedindo para levar paulada. Tá pedindo para ser extinta. Foi exatamente isso que a igreja brasileira fez ao ajudar a reeleger, isso, se realmente isso aconteceu, né? O atual governo. Então, assim, gente, olha aqui, isso aqui é só um exemplo do que um voto errado pode trazer de maldição para uma nação. Depois não adianta ficar culpando a Deus. Depois não adianta ficar culpando ninguém. A culpa é sua. A culpa é nossa. Tá certo? Então, assim, eu tô só colocando isso aqui para você ver o nível de... Porque mesmo com as escolas cívico-militares, a coisa já não estava boa. Já está péssima. As escolas cívico-militares só ajudavam a aplacar um pouco a doença que está vivendo essa nação. Agora, depois disso aqui, aí... Alguém falou para mim hoje: o senhor está muito sem esperança, pastor João Flávio. Não, a minha esperança é grande, grande, que Jesus volte. Que Jesus volte. O Brasil realmente tem tudo para dar certo, mas tem um povo que não ajuda. O povo brasileiro é isso, gente. Vocês querem o quê? Tampar o sol com a peneira? Você pega Israel, como comparou bem o antigo presidente. Pegou uma terra árida, seca, que não dava nada e transformou numa potência mundial. Israel, um ovinho, um Sergipe, é uma potência mundial. E você pega o Brasil, que está entre as 10 maiores nações do mundo, acho que quinta em território, tem tudo aqui, até petróleo tem sobejando, e você não consegue ter uma nação que prospera. Como disse aqui o Dr. Kirk, no livro sobre prudência, ele fala que enquanto não houver uma moral espiritual sobre a vida de um povo, não há prosperidade. Ou seja, o Brasil nunca vai prosperar, porque nós somos o país da prostituição, o país do crime, o país da corrupção, o país do jeitinho brasileiro. Nós somos um país perdido, gente. Mas não é perdido como os outros, porque perdido o mundo inteiro está. É que nós somos mais perdidos do que os demais perdidos. Sabe? É tipo quando aconteceu aí a pandemia. Foi ruim lá fora, mas aqui conseguiu ser pior. Então é assim, o Brasil é o perdido dos perdidos. Não tem jeito. Só pregar o evangelho, esperar Jesus voltar. No milênio, talvez, né? Quem sabe, né? No novo céu, na nova terra, mas aí não vai existir mais Brasil. É o fim da picada. Obrigado aí pela sua audiência. Desculpa aí meu desabafo. Se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.